Bom, então a gente vai estar vendo ali a parte de ensaios que se fazem, tá? Para estar determinando os parâmetros do gerador. E o primeiro ensaio é um ensaio vazio, tá? Ou seja, sem carga. O estator, né, do gerador, ele não está alimentando nenhuma carga. Então, logo, a tensão EA vai ser igual à tensão terminal, né, que é chamado de VT, né, que é o VFI que a gente viu nas últimas aulas. Então, o rolamento de campo, tá, do rotor está energizado. Esse rotor está sendo posto a girar com uma velocidade síncrona, velocidade constante, né, aquela que produz a frequência nominal das tensões. E essa curva aqui, tá, ela estuda aqui primeiro o efeito que o fluxo vai ter, né, que o fluxo produzido ali no rotor vai ter em função do aumento da corrente de campo, tá. Então, como tu tem, tá, a bobina lá enrolada no material ferromagnético, se eu for aumentando ali a corrente de campo ali, eu vou estar aumentando o campo magnético, né, nesse material, e vou estar aumentando o fluxo, né? Só que chega um momento aqui, tá, que por mais que eu aumente a corrente de campo, o material satura, tá? Os domínios magnéticos do material já estão todos orientados aqui, né, quando ele começa a saturar, e não importa mais o quanto eu aumento a corrente, tá, o campo não vai mais aumentar. Tá, aí o material ferromagnético satura, né? A permeabilidade dele cai, né? A impedância cai, e aí não ocorre mais aumento de campo, e consequentemente não ocorre também aumento de fluxo, né? Fluxo magnético. Então, como a gente viu, tá? A tensão que vai ser gerada ali, né? Nas fases do Sator, ela é A igual a K vezes Φ vezes ômega. Se o ômega ele é mantido constante, o K também é mantido constante. Então, o único parâmetro que vai estar variando aqui vai ser a corrente F, né, que vai estar, consequentemente, variando o fluxo, né, que a gente viu aqui, que o IF é proporcional ao fluxo. Logo, se o IF modifica o fluxo, o IF vai estar modificando o EA também, né, que, como a gente vê nessa expressão aqui, né, ele depende do fluxo. Então, eu vou aumentando o IF, vou aumentando o EA, até que chega nessa zona aqui, que é a mesma que essa daqui, em que o fluxo não aumenta mais. Se o fluxo não aumenta mais aqui, o EA também não aumenta mais, né, logo o EA também satura, né. Então não adianta eu aumentar o quanto eu quiser a minha corrente de campo, que o meu EA não vai subir, né? Não vai aumentar de valor para sempre. Ele chega num limite aqui que ele satura, né? Que não aumenta mais. Então essa curva aqui, tá? Esse ensaio a vazio, ele serve justamente para me mostrar quais valores de tensão da terminal e tensão gerada interna que eu vou ter para cada valor de corrente de campo que eu aplicar. Bom, então no ensaio de curto-circuito, tá? Eu vou conseguir determinar aqui o XS, tá? Que é a reatância síncrona do gerador. Então eu vou pegar e vou colocar em curto-circuito. Estou representando uma das fases aqui do Sator, colocando em curto, logo a tensão terminal é zero. A tensão terminal é zero, então aqui no meu diagrama fasorial eu vou ter simplesmente o IA atrasado em relação ao EA, né? Porque aqui eu tenho uma impedância com uma resistência e uma reatância, então o IA atrasado. O IARA também em fase com a corrente A, está aqui. E o JXSA, né, que é a queda nesse cara aqui de tensão, ela vai estar a 90 graus, né, adiantado da corrente. E aqui o EA, né, representando a soma dessas duas quedas de tensão aqui. Então, nesse ensaio, tá, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro obter a tensão gerada interna em A a partir da curva CAV, que é essa curva aqui, tá, tem esse nome, para aquela corrente de campo. Então eu vou aqui escolher uma corrente de campo aqui, vou observar que o valor de tensão é A eu tenho, nesse mesmo ensaio de curto, vou manter aquela mesma corrente de campo lá que eu tenho para gerar o mesmo EA, tá? E aí eu vou medir essa corrente elétrica aqui, o EA eu sei quanto é que é, então o meu XS vai ser igual a EA sobre a corrente A que eu vou estar medindo aqui, tá? Na verdade, a minha corrente A, ela é A dividido pela raiz, né, do RA ao quadrado mais XS ao quadrado, que é o módulo da impedância, tá, que seria o Z. Né, o Z é equivalente, só que como o RA ele é muito menor que o XS, então eu posso desprezar esse RA aqui sem causar muito erro aqui no valor do XS, né? E eu posso vir direto para essa expressão aqui, que o XS é aproximadamente A sobre A. E realmente esse RA ele é muito pequeno, tá? Então, a partir desse ensaio aqui, tá? É gerado essa curva aqui, tá? Então eu tenho uma corrente elétrica IA para uma determinada corrente de campo. Então a gente ajusta a corrente de campo, a gente vai gerar uma tensão interna EA, né, que a gente já sabe a partir desse ensaio aqui. Não precisa medir de novo a tensão EA aqui nesse ensaio. E aí eu vou ter uma corrente IA, tá, que vai ser o resultado desse curto-circuito aqui. Só que o que acontece, tá?
se eu olhar para essa curva aqui, tá, e eu estiver trabalhando com IF, que estiver aproximadamente próximo da saturação, o IF, tá, que vai estar gerando EA nesse ensaio sem carga, se eu botar o mesmo IF aqui no ensaio de curto-circuito, não vai ser, tá, o mesmo EA que eu vou ter aqui, né, nesse caso aqui do curto-circuito. Aqui no caso o EA seria maior, tá, se eu estiver operando nessa região aqui próxima à saturação. Então o EA maior aqui na condição de ensaio de curto-circuito. Porque aqui, tá, o B líquido, o único campo magnético líquido, tá, que vai estar atuando no entreferro aqui, é o campo produzido pela corrente do rotor, tá? Esse campo magnético produzido pela corrente do rotor. E esse campo vai ser o B líquido porque ele é o único, né? Não tem como o ensaio é vazio, não tem corrente elétrica no estator, então o campo produzido pela corrente do estator é nulo. Aqui eu tenho corrente no estator e eu tenho a corrente de campo, então eu vou ter o fenômeno da reação de armadura, tá? Como a corrente elétrica ela é alta aqui, porque é ensaio de curto-circuito, o meu B de estator aqui, que é o campo produzido por essa corrente A aqui, ele vai ser bastante próximo, né, em ordem de grandeza ao BR, né, que é o B, o campo produzido pelo rotor. Isso vai produzir um campo líquido aqui que vai ser bem menor, tá? Do que o campo líquido que era produzido só pelo campo da corrente do rotor. Isso quer dizer que para a mesma condição de F, se eu estiver aqui numa região próxima à saturação, o meu EA aqui vai ser, né, que vai ser obtido nesse ensaio de curto-circuito, ele vai ser diferente do EA que eu teria aqui no ensaio vazio, tá? Agora, se eu estiver operando nessa região linear, pegar um IF aqui e um valor de EA aqui nessa região reta aqui, não vai fazer diferença, tá? Isso a gente pode observar melhor nessa curva aqui. E a gente tem aquele ensaio, tá, vazio, que é representado por essa curva aqui, que é a curva CAV, e aqui a curva do ensaio de curto-circuito, tá, para corrente. Então, nessa região aqui, tá, até esse ponto aqui de F, onde eu circulei de vermelho aqui, é a região aqui linear, tá, da curva. Aqui começa a distorcer, tá, começa a aparecer a questão da saturação. Então, até esse ponto aqui, qualquer valor de F que eu escolher entre esses pontos aqui, de 0 até esse ponto aqui, tá, em vermelho aqui, vai me gerar exatamente a mesma tensão EA, tá, no ensaio de curto-circuito e no ensaio a vazio. Então, o valor da minha reatância síncrona que eu vou estar medindo vai ser um valor exato. Já se eu escolher, tá, uma região de F lá no ensaio a vazio que estiver próxima da região de saturação, no ensaio de curto-circuito não vai estar saturado, porque o B líquido, como eu falei, ele vai ser menor, tá, do que o B líquido no ensaio a vazio. Então, significa que o meu EA ele vai ser um pouquinho maior na condição aqui do ensaio de curto-circuito, tá, com aquele mesmo IF, e significa que eu vou obter então um valor de reatância indutiva que seria diferente, tá, do valor que seria o real dele, né, que estaria sendo considerado para o EA aqui obtido no ensaio sem carga. Mas como esse valor como a gente trabalha geralmente com IF aqui que está próximo da região de saturação, ainda não está aqui na região plena aqui de saturação, o XS ele é aproximadamente, a gente pode considerar, né, o valor dele que ele é aproximadamente isso daqui, tá? Ele pode ser então obtido desse ensaio aqui tranquilamente, mesmo não sendo o valor exato dele, né? Bom, faltou ainda esse parâmetro RA, tá? Esse parâmetro RA ele pode ainda ser obtido ali se a gente simplesmente pegar uma fonte de corrente contínua, tá, e aplicar aos terminais do gerador e medir a corrente elétrica contínua. E nesse caso, se a gente botar uma fonte de corrente contínua ali no estator, a gente mata essa indutância, né? Ela não vai existir. Então a única coisa que eu faço para medir esse RA vai ser medir a tensão que eu estou aplicando, a tensão contínua, dividir pela corrente e obter o valor então da resistência RA do enrolamento de armadura, tá? Ou medir então diretamente, né, com o multímetro, né, o valor ali da resistência das bobinas. Mas o ideal seria colocar uma fonte, tá, de corrente contínua que gere o valor da corrente nominal do estator ali, né, a corrente contínua com o mesmo valor da corrente eficaz nominal do estator, porque aí tu vai estar gerando o mesmo nível de aquecimento que estaria gerando se o gerador estivesse trabalhando, né, com aquela corrente alternada, né, eficaz, que é do valor nominal dele. Aí tu vai estar lendo o valor certo da resistência, tá? Porque a temperatura ela influencia no valor dessa resistência. Então tu teria que jogar a corrente elétrica contínua igual ao valor da corrente eficaz nominal, né, do gerador ali na corrente alternada.
Bom, então na próxima aula a gente vai ver a questão ali, né, de como que o gerador ele se comporta operando sozinho com uma carga e depois, futuramente, a gente vai ver ali a operação em paralelo, né, de geradores. Então, por essa aula era só isso, então valeu.